Paz do Senhor Jesus Cristo. O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Gênesis capítulo 6, o versículo 22 apenas, que diz assim, em nome de Jesus. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. Aqui nós vemos a história de um homem chamado Noé, um homem que foi chamado por Deus para salvar a humanidade, né? Vamos dizer assim. Porque Deus, ele mandaria um dilúvio. Então Deus, ele olha Noé, vê que ele é um homem justo e bom e pede para que ele construa uma arca, para que ele, a família dele e os animais que Deus colocaria na arca também para salvar a humanidade que naquela época estava sendo corrompida pelo pecado. Mas Deus vê Noé, um homem justo e bom, e pede para que ele faça uma arca. Todos nós conhecemos um pouco da arca, né? Da história da arca de Noé. O interessante nessa história é que Noé, ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Tudo conforme Deus foi falando, Noé, ele foi fazendo. Né? No versículo 14 de Gênesis 6, vai dizer assim, ó, faz uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus já começa a falar, olha, vai ser com esse tipo de madeira. Né? A medida foi Deus que deu. E Noé, ele fez tudo conforme Deus foi falando. A medida exata, a madeira exata que Deus pediu, como que ele ia calafetar, como que ele ia tapar os buracos que ficaria, né? Então Deus foi falando e Noé foi fazendo. Agora imagine se Noé tivesse feito alguma coisa ao contrário do que Deus falou. A arca com certeza ela ia afundar. Então isso é resultado de uma obediência. A obediência a Deus, porque tudo aquilo que Deus falar que nós podemos fazer, nós podemos. Aquilo que Deus falar que nós não podemos, é porque nós não podemos. E Deus conhece o que é melhor para nós ou não. Então nós aprendemos muito com esse homem de Deus chamado Noé, que conforme Deus ia falando, ele ia fazendo exatamente como Deus pedia. Medida, altura, tudo certinho. Isso trazendo para os nossos dias de hoje, se nós obedecermos a palavra de Deus, não tem como a nossa vida ser ruim. Não tem como a gente se dar mal naquilo que a gente vai fazer. É lógico que a gente vai passar por lutas e tribulações no nosso dia a dia, mas se a gente obedecer tudo conforme Deus está falando, a nossa vida vai ser uma vida de paz com Deus. Se a gente pegar lá o Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, nós vamos encontrar ali os 10 mandamentos. Se você obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus sem excluir nenhum, não tem como dar errado na sua vida as coisas. É impossível, porque tudo que Deus pediu para Noé fazer, ele foi fazendo, tudo certinho, tudo nos detalhes, como Deus lhe ordenara, e o resultado foi que foi salvo ele, a sua família e os animais, e por isso que deu continuidade, então, à raça humana, e nós estamos aqui nos dias de hoje, pela obediência de um homem chamado Noé, que obedeceu e fez as coisas tudo conforme Deus tinha dito a ele. Agora, se nós fizermos o contrário que Deus manda, não tem como dar certo. Né? Noé tinha em mente isso, olha, se Deus mandou eu fazer assim, eu tenho que fazer assim. Se Deus falou que eu não posso fazer desse jeito, eu não posso fazer desse jeito e pronto. Né? Então a gente obedecendo os 10 mandamentos sem excluir nenhum, a nossa vida será uma vida maravilhosa na presença de Deus. Nós precisamos obedecer mais do que a palavra de Deus orienta. Noé obedeceu e se deu bem. Né? Ao contrário de algumas pessoas do passado que se desviaram da palavra de Deus, se deram mal. É o caso do rei Saul, que fez as coisas conforme a vontade dele. Né? É o caso de Sansão, que brincou com o pecado. É o caso de Adão e Eva, que desobedeceu a voz de Deus, quando Deus disse para não comer o fruto, eles foram lá e comeram, a gente vê as consequências do pecado nos dias de hoje. Então, quando nós obedecemos tudo que Deus manda a gente fazer direitinho, a nossa vida é uma maravilha, na presença de Deus. Então, vamos obedecer mais a palavra de Deus. Pega lá os 10 mandamentos e não exclui nenhum. É 1, 2, 3, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, todos eles sendo obedecidos à risca. A sua vida será uma vida maravilhosa na presença de Deus. Mas obedeça, não queira fazer pela metade. Né? Não queira obedecer em parte, isso eu vou fazer, mas isso eu não vou fazer porque é muito difícil. Não é difícil, porque se Deus pediu para a gente fazer, a gente consegue fazer.
Porque Deus ele nunca ia pedir algo para a gente fazer, sabendo que nós não teríamos condições de fazer. Então tudo que Deus pediu para a gente fazer é porque Ele sabe que a gente tem condições de fazer. Mas isso na presença dEle e fazendo tudo certinho como Noé fez. Obedeça a lei de Deus, obedeça a palavra de Deus, que você vai ver a sua vida ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, te pedimos que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu grande amor seja sempre conosco, Pai, sempre nos ajudando, que o teu Espírito Santo nos ajude a obedecermos a tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes da tua palavra, Senhor, como diz a própria tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém.